Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, sei lá que horas que vocês vão estar assistindo isso. Meu nome é Mayra. Eu olhando pro vídeo pra ver se eu não tava com a boca suja, que eu tô aqui tomando meu chocolate quente, porque tá friozinho hoje aqui em São Paulo. Então, deixa eu me apresentar rapidinho antes que eu me esqueça. Meu nome é Mayra e aqui eu ensino algumas coisas, algumas técnicas de feltro, costura, enfim, costura criativa, tá? Aqui você vai encontrar um monte de coisa legal. O canal é novo, então assim, tô começando ainda, os vídeos estão entrando aos pouquinhos aqui no canal, tá bom? É só ir lá na playlist Ateliê ou a playlist do Dai, né, que é o passo a passo, tá bom? Tem de plantinhas aqui, mas eu deixo numa playlist separada, quem gostar de plantas vai lá na playlist de plantinhas também, tá bom? Mas aqui é mais as coisas que eu faço mesmo, trabalho dia a dia. Então vamos lá, o vídeo de hoje vai ser sobre a montagem de um boneco de feltro. E eu já vou adiantar que não vai ter molde, não vai ter nada. Pelo primeiro motivo, a apostila é paga, tá bom? Então eu não posso estar fornecendo o mesmo molde. Apesar de que ao longo do vídeo vocês vão falar, Mayra, mas você poderia ter passado esse desenho e passado pra gente. Por quê? Essa apostila ela veio com vários defeitinhos, tá? Na modelagem. Eu tive que reajustar praticamente todo. Eu comprei de um kit, mas falando desse boneco, eu tive que reajustar praticamente todo o boneco, né? Que são as partes principais que compõem ele. E então, assim, ao longo do vídeo vocês vão ver picadinho. Eu vou ter que dividir esse vídeo. A princípio eu não ia dividir, mas ele vai ficar muito longo. Então, eu vou dividir em algumas, eu vou dividir em partes, eu vou ver ainda como que vai ser a edição. Mas vai ter uma divisão aí, primeira parte, segunda parte desse boneco, tá? E então vamos lá. O motivo, além de fazer essa peça, refazer essa peça e de não estar disponibilizando o molde, mesmo que eu tenha redesenhado ela, eu ia falar assim que serviria como um alerta, mas não é um alerta, né? Isso pode acontecer com qualquer apostila que você compra, seja paga ou de graça. Mas a ideia aqui desse vídeo é ensinar vocês assim a adaptar aquele molde que você tem na sua mão e também a estar criando novas peças em cima de apostilas que vocês já compraram. Então assim, comprei uma apostila X, mas você quer colocar ali no seu bonequinho a sua personalidade, né, o seu jeitinho. É uma forma de você estar colocando, de estar alterando alguma coisa dessa apostila e colocando mais a sua assinatura nesse trabalho. Então, assim, além dos detalhes, que você pode estar mudando, acessório, etc., você pode estar mudando outras coisas, tá? Então, eu vou mostrar aqui quais foram as alterações que eu fiz em cima dessa apostila que eu comprei. Eu não vou dar o nome da artesã, não vou dar nada, tá? Eu tive um pequeno probleminha com o tamanho, né, do casaco do boneco em relação ao boneco. Eu não pedi meu dinheiro de volta porque eu não fiz a peça com a medida exata que a apostila mandava, mas isso não é uma desculpa para não ter dado certo, porque em 4 anos, eu já utilizei várias apostilas pagas e de graça e eu nunca tive um problema com a apostila, tá? Sempre que eu cortava a peça, se eu seguisse a apostila, sempre dava certo eu aumentando ou diminuindo o tamanho dela. Dessa vez não, né? Não deu, ficou assim uma discrepância absurda. Então aí falou, mas Mari, você trabalha tanto tempo, por que você não pegou seus moldes e não trabalhou em cima deles? Porque eu tava com muita pressa para fazer essa peça e eu teria que ficar pensando, assim, eu teria que pensar, né, aquele tempo que você para poder medir, fazer, aí desfaz, aí faz de novo, e eu não tava com este tempo. Então eu falei, vou comprar uma apostila baratinha, não justifica o preço porque é uma artesã, assim, de uma certa forma conhecida. Eu falei, vou comprar essa apostila mesmo, que é só esse personagem, que eu precisava mais do casaco dele. Era justamente a parte do casaco, e foi justamente a parte do casaco que deu merda, né? Mas enfim, né, deixa pra lá. Então eu readaptei e falei, vou fazer um vídeo porque a forma com que eu tô fazendo esse casaco e etc vai mostrar para as pessoas como que elas podem estar criando, então, roupinhas, né, em cima do boneco de feltro que ela fez. Serve pra boneca, né, pra roupinha de menina,
tanto para de menino, que é o que eu vou mostrar aqui, que vai ser o do Pequeno Príncipe, tá bom? Acompanha aí o vídeo, eu não sei ainda qual vai ser as divisões aqui, mas vai estar separado em partes. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. E é isso, vamos lá, bora, porque tem muita coisa pra fazer ainda hoje, tá bom? Gente, outra coisa também que eu esqueci de falar de erro da apostila que eu peguei, e vocês podem estar fazendo isso com qualquer molde, tá? Que vocês forem estar pegando na internet, ou até mesmo quando compra. Mas assim, é a primeira vez que eu compro e tem esse probleminha aqui. Quando eu dobro o rostinho, percebe que você tem uma sobra aqui, ó, e ela sai com esse pedacinho a mais, então é como se o boneco tivesse com a bochechinha, ó, tivesse com a bochechinha mais larga nessa ponta, vai parecer que ele tá com cachumba, fica feio. Então assim, dobre o rostinho, vê se tá tudo certinho, se não tem nenhum defeito, antes de começar a casear, tá bom? Então eu vou começar a casear aqui, vou fazer ajustar aqui esse pedacinho que tá sobrando e vou começar a casear. Então são pontinhos bem pequenininhos e eu uso a linha de costura, eu não uso outra linha, tá? Ela é bem fininha, ela é mais fininha até do que a linha de meada. Gente, vamos lá, vou mostrar a alteração que eu fiz aqui do cabelinho do boneco, tá? O molde, ele veio ainda maior, é que eu não tenho mais o original aqui. Ele tava maior ainda do que isso aqui, tá? Tava muito maior. E isso tava deixando a peça assim, sabe, um tanto esquisita. Então, o que que eu fiz? Eu diminuí completamente, ó. Eu parti pro modelo de cabelinho mais tradicional, apesar de ser do Pequeno Príncipe, que ele tem aquele cabelo todo esvoaçado. Ficou melhor na peça, sabe? Mais assentado na peça, deixando ele assim menor. Então, pra vocês terem uma noção aqui do que eu diminuí. Fora que eu já tinha cortado bastante aqui, porque eu falei que tava cobrindo praticamente o olho dele, então tava muito estranho. E olha ainda o que eu vou ter que recortar aqui. Tá? Então, eu ainda tenho que recortar isso, porque tá muito esquisito. As primeiras peças que eu fiz, eu já tinha feito essa alteração, eu acabei esquecendo e fiz esse daqui, dessa forma, acabei errando até aqui na altura, tá vendo? Não tá muito legal essa peça aqui, sabe? Não tá do jeitinho que ficou as 5 primeiras. Tá? Mas já ficou pronto, depois eu venho com o cabelinho maior aqui, eu vou dar uma ajeitada nele. Então, segue assim. Então, eu vou cortar, então, assim, mais uma alteração que eu fiz no molde, tá bom? Por que que eu percebi que aqui tava muito alto, né? Você olhando assim, não dá pra perceber. Mas quando você vem aqui, ó, que eu já caseei, tá? Terminei, já fiz o caseado. Quando você vem com essa peça aqui, ó, ela fica muito, né, quando você pega essa parte aqui assim, fica estranha do boneco, fica estranho o rostinho dele. Esse daqui é um feltro reaproveitado, tá vendo? Tudo a gente reaproveita aqui. E aqui tá muito grande, então o que que eu fiz nessa outra peça? Eu esqueci de ver essa medida aqui, ó, e aí ficou muito grande aqui nele, tá? Então isso fica estranho. Ele, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ele tá como se estivesse sobrando essa parte aqui. Mesmo eu tendo colocado bastante enchimento. Fica esquisito. Então, eu recorto e aí eu deixo dessa forma. Pra quando eu encaixar aqui, não ficar tão grande. Eu passo na máquina de costura. Então, eu vou assentar aqui. Eu coloco um pouquinho de cola. Não na parte de cima, porque como vai na máquina, não pode ter cola em cima para não ficar duro. E também para quem caseia, né? Na mão também não pode, só para fixar aqui na frente, tá? Quem não tiver cola quente, pode usar de silicone, também é bem legal para usar essas horas. É que a minha pistolinha ali já fica ligada. Então, é isso, tá?
Agora eu venho, quem for casear à mão, já recorta a parte de trás do cabelinho certinho, na parte amarelinha, né? Como se tivesse aqui assim, ó. E aqui, claro, mais comprido. E aí já vem caseando, tá? Caseia, fecha todo o boneco. O enchimento vem depois, não se preocupe com o enchimento agora. Como eu faço a máquina, então eu deixo uma peça inteira atrás, passo a costura e depois eu recorto, tá? Eu sempre faço isso. Então eu vou passar a costura aqui e mostrar como que eu vou encher essa cabecinha, tá bom? Então agora, gente, eu vou encher, já costurei. Então o boneco ele tá com a cabeça completamente fechada, tá? Ele tá caseado aqui, aqui eu passei a máquina, você pode estar caseando a mão também. Então é uma peça que você pode fazer a mão ou a máquina, tanto faz. Só essa parte do rostinho, mesmo que se você tiver máquina, não faça, tá? Faça a mão porque fica melhor. Então, ó, aqui atrás, deixa eu marcar aqui com a caneta pra vocês entenderem. Eu vou fazer um corte exatamente aqui, ó. É a altura que eu costumo fazer os cortes dos meus bonecos, tá? Nessa altura aqui da orelha. Então, não precisa ser muito pequenininho. Ó. Cortei. E agora eu vou começar a encher. E eu vou mostrar todo esse passo a passo do enchendo ele, pra não ficar dúvida como que a gente faz pra encher, tá? Então eu fiz o corte aqui. Então agora começa o processo de encher a cabeça. Esse daqui eu esqueci de bordar a boquinha, sempre é importante tá bordando a boquinha primeiro, tá? E não depois. Mas eu realmente esqueci, então vai me dar mais trabalho. Eu vou ter que bordar ela depois. Quando tá cheio já dá mais trabalho pra bordar. O ideal é você bordar a boquinha antes de começar o caseado. E eu esqueci. Eu tenho mais 3 peças ali pra fazer. Então, depois eu posso esquecer de fazer o bordadinho, né? Então, ó, aqui você vai enchendo sem dó de enchimento, tá? Não tenha dó. E vai colocando, assim, sabe? Vai empurrando, vai encaixando. Ó, vai empurrando assim com o dedo pra deixar aqui sempre bem cheinho. Agora eu vou começar a encher essa parte. Então eu sempre empurro com esse dedo, eu vou empurrando assim, sabe? Pra dentro, ó. Aqui, cantinho, orelhinha. Do outro lado também, ó. Você vai empurrando. Sempre empurrando. E eu sempre faço umas bolinhas assim e vou colocando, sabe? Pra facilitar. Ó. Ainda tá vazio. Lembra que eu falei do olhinho? Quando você aperta assim, ele enruga? Então ainda tá vazio. Precisa encher mais. Quem não viu esse vídeo eu falando, né, de a técnica de colocar o olhinho, etc., assista. Porque é bem legal essa dica de você fazer a peça e deixar o olhinho no lugar certo, não ficar aqueles bonecos esquisitos que fica com o olho aqui. Nossa, fica... Não fica legal, gente, não dá. Entre uma peça com o olho no lugar certinho e uma com assim, o cliente vai querer com o olho certinho, porque é esteticamente, né, bonito. Esteticamente belo. A não ser que seja uma característica do boneco, mas geralmente não, é por erro mesmo. Ó, tá bem cheio. Aí quando eu sei que já tá muito cheio, que já tá cheio o suficiente, quando eu aperto aqui a parte da frente e o feltro não enruga, ó, tá vendo que ele não tá enrugando mais, que nem ele tava? Então eu sei que a cabecinha, ela tá por completa cheia, ela já tá cheia o suficiente, então eu paro por aqui. Tá bom? Então, eu sempre faço esse teste aqui pra ver se ela tá, né, cheia o suficiente. Se eu for apertar aqui, o bonequinho não tá enrugando. Então, não tá estourando, ou não tá aqui, ó. Os pontinhos não estão estourando, estão certinho. Tá? Ó.
Então, depois é só eu fazer aquela marcação do olhinho. Eu não vou mostrar nesse vídeo porque já tem outro só mostrando essa etapa, tá? O próximo vai ser a parte do corpo.